Olá, seja bem-vindo ao Pod Terca, nossa série sobre valores. E hoje um valor, todos são importantes, todos, mas esse aqui, ele tem embaixo assim, ó, segurança é inegociável. Então o papo hoje vai ser importante, porque a gente está falando sobre, acima de tudo, a vida, né? E recebemos o nosso embaixador do valor segurança, o Alexandre Faioli, e o nosso convidado, representando todos os nossos colaboradores, ex-presidente da CIPA, o Éder Clay Reis. Vou deixar para vocês se apresentarem e agradeço o sim para essa nossa conversa. Bem-vindos. A gente agradece por estar aqui hoje. Boa tarde, Fabíola. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, que creio eu que será maravilhoso. E você aqui se apresenta, quanto tempo está no Terca, qual a sua função aqui para o pessoal te conhecer? Minha função hoje, eu sou especialista em segurança do trabalho, estou no Terca há 1 ano e 9 meses, né? Estou aprendendo muito ainda, porque a gente sabe, com a empresa desse tamanho, o porte dela e o modo e as características do negócio, muito, né? Ensina muito, então todo dia pode aparecer uma situação nova, chega a carga de um tipo, amanhã chega de outro. Então a gente nunca está pronto, aprendendo, né? Mas trouxe muita melhoria aqui também, né? Que tem um histórico muito bom dentro da área de segurança, ajudou muito a gente, ajuda todos os dias. E o Éder? Bom, meu nome é Éder Clay Reis. Hoje eu estou na TI como analista de negócio. Já passei por todas as áreas aqui dentro da empresa. E o que tem a ver com segurança, né? A gente entrei na CIPA há mais de 5 anos, para não falar o tempo total, mas há mais de 5 anos eu entrei na CIPA e estou lá até hoje. Hoje não, desculpa, esse ano não, esse ano é meu ano sabático. Esse ano você está sabático? Então ano que vem a gente volta com você para lá. Até hoje eu tenho trabalhado lá com o pessoal da CIPA, já fui presidente da CIPA algumas vezes, participante quase todas, e também já fui o embaixador, fui escolhido como embaixador da parte de segurança. E nas apresentações da CIPAT também, né? Onde a gente pode falar que você também é um artista, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui a gente faz de tudo para conscientizar, né, Web? Sim, exatamente. E a gente foi evoluindo até o ponto que a gente chegou. Então, como o pessoal estava enjoado de ver meu rosto sempre à frente, eu falei, esse ano eu vou dar um descanso para eles. Tá bom, mas a gente está querendo você de volta, só tá? Esse ano. Na verdade, a gente teve muito cuidado em realmente convidar pessoas que têm dentro da essência delas, assim, a prática dos valores, né? E aqui nós estamos com 2 grandes representantes. Gente, o que significa para vocês a segurança no ambiente de trabalho? Bom, segurança, para mim, é garantir que todo colaborador, né, nosso ou terceiros que acessam as nossas dependências possam voltar para casa do mesmo modo que chegou ou até melhor. Amém. Né? Com aquela garantia de dever cumprido, com a sensação de bem-estar, trabalhei, fui bem hoje e voltei, estou pronto para voltar amanhã. Porque segurança não tem a ver só com não ter acidente, é todo o bem-estar, né, que envolve o dia a dia desse mental colaborador, também. né? É isso, Éder? É isso, e conforme a gente combinou, eu estou aqui para falar as minhas sugestões. A fala séria é do meu amigo Faioli, a fala séria dele. E assim, quando a gente fala, para mim, quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente está falando de cuidados, né? Para mim, eu faço analogia com cuidado de pai, com cuidado de mãe, né? Às vezes, a gente está a todo momento conversando, pessoal, tem que fazer assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ou seja, remete muito ao passado a gente falar de pai e de mãe. Quando a mãe fala, meu filho, não sai, tá chovendo, tá garoando, você vai pegar uma gripe. E a gente pensa, não é uma gripe que vai me matar. Né? Mas a mãe e o pai, eles têm vida, eles têm noção. Então, assim, não quer dizer que aquilo vai acontecer, mas é um risco. É o cuidado no detalhe, né? Exatamente. E a gente trabalha com risco. A gente que trabalha com segurança de trabalho, a gente trabalha com risco. A gente não quer trabalhar com a ação efetiva, a gente quer mitigar o risco. Não quero nem chegar na questão da reação. Perfeito. Aqui a gente tem 2 vertentes muito importantes para falar sobre segurança. A segurança do indivíduo, né, que é o nosso principal valor, e a segurança também da carga, que entrega muita credibilidade e segurança para o nosso cliente, para o mercado como um todo. Vamos falar um pouquinho sobre essas 2 vertentes da segurança, Faioli? Vamos lá. Nessa primeira parte da segurança do trabalho, que envolve mais pessoas, né? Isso a gente tem que entender. Para a gente conseguir fazer uma segurança efetiva, né, a gente precisa entender todo o processo,
né? Como eu falei, às vezes a gente está aprendendo ainda, então a gente tem que entender todo o processo, né? Principalmente da parte operacional, onde você consegue identificar os riscos, né? E dali promover meios para mitigar ou eliminá-los, né? É o que a gente fala que primeiro a integridade das pessoas, né? E a segunda parte, que é a segurança da carga, que é onde envolve literalmente mercadorias, né? Que não são nossas aqui dentro do recinto. A gente faz todo o fluxo, desde o recebimento, armazenagem e transporte, com eficiência. Por isso nós temos algumas certificações, né, que qualifica a gente para isso, que é a 9001, que no modo geral, Sim. gestão de qualidade de todo o nosso processo. Sim. A 28.000 especificamente da segurança da carga. Perfeito. Né? Que ali você tenta mitigar questões de avarias, furtos, roubos, né, extravios ou qualquer outro tipo de sinistro que venha acontecer com a carga dos nossos clientes aqui dentro, né? E a OEA, né, que nós somos um operador logístico aduaneiro, né, certificado pelo governo, digamos assim, né? E isso nos qualifica para a gente ter excelência nas nossas atividades aqui dentro. Então tem muito rigor, né? Tem muita estrutura, porque, Faioli, nós estamos no ambiente de risco, né? E é um desafio para a empresa implantar essa cultura de segurança. O que o Terca faz para ajudar na implantação dessa cultura de segurança no ambiente de risco como esse? Então, é o que toda a parte de segurança, se você perguntar, eles vão perguntar qual o desafio, né? Implantar uma cultura de segurança. Mas o que é a cultura de segurança, Faioli? Como eu disse anteriormente, é você entender todo o seu processo, identificar esses riscos, que a gente chama de desvios, né? E promover ações para mitigá-los, né? Hoje no Terca, para a gente, um indicador nosso, né? A gente tem um processo chamado OPS, né? Observação Preventiva de Segurança, que todo e qualquer tipo de desvio, sendo eles atos inseguros ou condições inseguras, a gente consegue lançar isso via celular num link, né? Que a gente tem. Sim, uma ferramenta super tecnológica, isso, você faz na hora ali, né? Exatamente, abordei, fiz a abordagem, já lanço, aquela informação vai para um Power BI, né, que a gente tem acesso, dali a gente consegue mapear o que está acontecendo nos setores, né? Com base nessas informações, aí dali a gente já vai para ações, né, que são treinamentos, perfeito. DDS específicas. Muito específicas, semanais, né? Semanais, aqui a gente tem um programa de DDS, onde a semana inteira tem seus temas, né, de acordo com o que a gente vai vendo nos dias anteriores. É um setor que não trabalha com achismos. Nós temos muitos dados, né? Porque o dado, o fato, ele expõe, é inquestionável, né? Tá ali. Então isso ajuda muito na conscientização do colaborador e em como a gente vai desenhar esse caminho, né? De trabalhar essa consciência, essa prática, essa consciência, essa prática. Porque a gente fica muito preso sempre nisso, a consciência e a prática, né? Exatamente. E trabalho. Eu já fui denunciada na OPS, tá? Fui, funciona, viu? Eu já fui, por causa do quê? Mas eu acho ótimo, porque no momento que eu mesmo cometi esse vacilo, você às vezes não está consciente. E o fato de você estar consciente, você fala, meu Deus, é verdade. E é muitas vezes depois de um impacto de que você falar, fiz, é que você vai pensar 2, 3 vezes ou não fazer, que é o correto. Sim. Né? Ou não fazer, que é o correto. Faioli, as emergências, elas podem ocorrer. Né? O acidente, enfim, né? Uma intercorrência não desejada, mas que pode acontecer. Como preparar o time para que ele tenha uma ação e uma reação positiva, eficiente, eficaz no momento de uma emergência? Isso. Primeiramente, a gente tem que ter um programa bem definido, né? Nós temos o nosso PAI, né? Nele, um dos pontos cita que a gente tem que promover treinamentos, né, para os nossos brigadistas, né? Nós fazemos 2 treinamentos anuais para os nossos brigadistas, tá? E promover simulações, né? Não vou falar o número de simulações que a gente faz por ano, porque é surpresa. Tá certo.
Nessas simulações, a gente está entrando com mais rigor agora, onde só quem está ciente dos simulados é a alta gestão, né? Para que isso? Para que o simulado seja o mais realista possível, que quando acontecer de fato, nossos brigadistas, não só os brigadistas para atuar no combate de incêndio ou qualquer outro tipo de sinistro, as pessoas que estão dentro das nossas dependências saber o que fazer. Isso, perfeito. Você falou de um longo histórico aqui, o Éder, trabalhando, né, com segurança dentro da CIPA, enfim, você é um pilar importante para a construção dessa cultura. Então, como é que você acredita que a gente realmente constrói uma cultura de segurança? Então, a gente já entra dentro da empresa com a nossa cultura. Né? A cultura, às vezes, se for o seu primeiro emprego, essa cultura que vem da sua família. Sim. Se você já passou por uma outra empresa, você também está trazendo essa cultura de lá. Então, como é que eu acho que a gente faz? O cipeiro, as pessoas que estão envolvidas diretamente nessa questão de segurança do trabalho, elas têm que ficar muito alerta, muito atento. Nós trabalhamos aqui na empresa, é uma prestação de serviço, a gente movimenta carga e assim, são várias e várias situações de carga diferente, nunca é sempre igual, sempre muda. Então a gente tem que estar atento para identificar possíveis riscos na operação e possíveis comportamentos de risco. Né? Porque comportamento é aquele negócio, às vezes você faz, a outra pessoa vê, aí copia, e a gente também tem que estar nisso daí, sempre acompanhando. A partir do momento que a gente faz que eu entendo que a gente faz esse mapeamento, que a gente discute isso nas reuniões mensais de CIPA, aí a gente tem que aplicar, no meu ver, a questão da criatividade. Tá certo. Tá? Por quê? Porque é na criatividade que a gente vai buscar soluções. Sim. Nem sempre a solução é a mais simples possível e nem sempre é a mais difícil. Mas a gente tem que usar a criatividade, pelo menos enquanto eu estou trabalhando, eu sempre tento buscar isso. Vamos fazer de uma forma mais criativa, que chame a atenção das pessoas. Né? Então, durante todo esse tempo que eu estava junto, que eu estou trabalhando com essa parte da CIPA, a gente já fez muita coisa legal. Né? A gente, na parte de mês de trânsito, a gente já colocou uma câmera no caminhoneiro, para a gente poder ver a visão do caminhoneiro, para as pessoas entenderem que o caminhão ele não tem visão 360, o motorista não tem visão 360, ele não sabe se os pontos cegos, às vezes as pessoas não sabem o ponto cego da carreta. Nós fizemos isso com os operadores, a gente fez isso com o operador da Redstack, então foi muito legal. Fizemos um teatro. Fizemos um teatro, né? Onde você foi quem? Eu fui a morte, né? A morte gordinho, mas eu fui. Então, assim, a gente tem que ser criativo e tem que ter coragem. Olha, isso é verdade, tem que ter coragem, né? E parar de ser repetitivo realmente, porque aí a mensagem não chega mais, ela não acessa mais, né? Exatamente. Se você mudar, toda vez da mesma forma, entra aqui e sai por ali, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter coragem, porque parece que eu sou extrovertido, mas eu não sou, eu sou introvertido. Mas quando precisa, a gente muda. O ator entra e a gente vai embora. Dizem que se você tem um grande propósito, tudo você acessa para poder entregar aquilo. Então, exatamente. Quantas CIPAs aqui, Cipátimas, né? Você já conduziu aqui, muitas. Né? A gente fez Cipates aqui com um orçamento de mais de 20 mil. Onde alugamos várias tendas e veio a banda da Polícia Militar, veio pessoas importantes aqui, como em Cipates itinerantes que nós gastamos R$70, que foi o aluguel das cadeiras. Perfeito. Né? Quando a gente quer fazer, a gente faz. Faz. Né? Eu acho que cada ocasião ele remete a uma criação diferente. Para você se adequar à ocasião que você está. Tá certo. É fazer o que eu posso com o que eu tenho, sem fugir dos meus propósitos, os significados disso. E a última Cipátima, inclusive, a gente teve óculos de realidade virtual para simular, né, uma série de situações de exaustão, de sono, de alcoolismo, né, exercícios sobre fadiga. Enfim, a gente entende que segurança tem muito a ver com prevenção mesmo, né?
A gente tem que ter os métodos, as estratégias para lidar com a situação quando ela ocorre, óbvio, né? Mas é tudo muito voltado para prevenção, e prevenção, gente, é uma questão que começa na nossa consciência, né? Exatamente. A gente faz tudo isso, mas não tem como abrir a cabeça do colaborador e colocar o chip lá dentro, não. Então, as pessoas às vezes normalizam o ambiente de risco, né? Ela tá ali há muito tempo fazendo aquilo, ela já normalizou, e isso é um estado de alerta, assim, que a gente não pode mesmo deixar acontecer. É o tal do vigiar e orar todo dia mesmo, Sim. né? Tá totalmente ligados a isso. Éder, você acredita que a liderança tem uma influência direta na criação dessa cultura? Total. Eu acho que a liderança, né, o papel do líder é orientar a sua equipe. Então, para mim, a equipe ela vai se espelhar no líder. Então, se o líder ele tem atitudes, né, todas voltadas para a segurança, ele vai cobrar isso dos seus colaboradores, os seus colaboradores vão ver isso nele. Então, um dos nossos lemas é a segurança no Terca é inegociável. Então, tem que ser inegociável para todo mundo. Tá certo. Então, se a liderança trabalha dessa forma, né? Mas como que a liderança trabalha dessa forma? Se ela precisa fazer uma entrega de uma operação, qualquer coisa que seja, só que essa entrega ela está indo de encontro à segurança, ele tem que administrar. Ele tem que falar, olha, não dá para eu entregar, porque não está seguro. Isso. E a gente vê isso acontecer aqui, né? Sim. Agora, Éder, às vezes você vai encontrar uma resistência num colaborador, né, para manter um ato seguro todos os dias, mas ao mesmo tempo, a empresa, quando ela trabalha firmemente pela área da segurança, principalmente num segmento como o nosso, também é um atrativo para as pessoas virem trabalhar aqui se sentindo seguras, né? Exatamente. O que a gente vê assim, para criar um ambiente onde as pessoas tenham confiança, a empresa ela tem que investir não só naquilo que é obrigação legal, né? Não é só na questão de você... É obrigação legal você disponibilizar o EPI, você dar os treinamentos. Então, a empresa, quando ela vai além disso, né, igual, vamos citar o nosso caso, quando a empresa coloca esse indicador de segurança como um ponto a ser alcançado para um pagamento de bônus. Sim. Ela é além, isso não está aí no regulamento. A empresa está usando todos os artifícios para trabalhar com a ciência prática, né? Exatamente. E isso faz com que as pessoas se sintam valorizadas, elas se sintam reconhecidas. A empresa ela tem uma visão de que o desejo dela é que eu chegue e vá embora com saúde, com segurança. O que o colaborador tem que entender, todos nós, né, é que não é algo que você está fazendo para cumprir tabela porque a empresa pediu. Primeiro é você com a sua vida, né, amigão? Né? Você está ali salvaguardando a sua vida. Mas é você também que vai impactar ou não, colocar em risco ou não a vida do seu colega. Então, às vezes, a gente sente que a resistência vem porque eles observam como uma cobrança da empresa para cumprir um número. Não é, gente. É primeiro você, com a sua vida, com a sua família, né? E com os seus colegas. Agora, Faye, olha, uma coisa que eu aprecio muito no seu trabalho é realmente o quanto você trabalha com dados. Então, o que você poderia avançar aqui nessa fala para justificar que realmente, sem esses dados, sem essas medições, a gente fica às vezes até perdido e não eficiente na questão da segurança, né? Isso. Volto a falar na nossa UPS, né? Que é dali que a gente tira toda a informação, às vezes até para incluir um procedimento, né? Ou modificá-lo, né? Com base naquelas informações. Mas quem é que gera essa UPS? Não são só os técnicos de segurança. Hoje nós temos 3. Né? São os líderes, né? Que têm acesso, os cipeiros e os gestores. Né? Então, com base nesses números que a gente vai avaliando, né? Então a gente tem programações mensais, né? Que a gente estipula, a gente vê tendências, o que está acontecendo em determinado setor, né? A gente avalia o estado crítico dele, a probabilidade de vir a ocorrer e o seu nível de risco, né, das suas consequências, né, com base nessas informações que a gente consegue estipular tipos de treinamento específico. Sim. Né? Por exemplo, a gente hoje, a gente está numa tarefa, a gente como técnico de segurança, a gente tem que ter resiliência. Sim. Né? Nem tudo que a gente pontua, né? Por exemplo, a gente está tentando mudar
um tipo de atividade que já está enraizada aqui já há um tempo, né? Mas da onde que eu tiro essa informação? Eu tenho que ter um norte para mostrar, ó, tenho isso aqui, como você mesmo disse, contam dados num argumento. Sim. Né? Então a gente usa essa ferramenta para mostrar o que está acontecendo, né? Que ainda não me gerou uma ocorrência, mas que pode vir a me causar algum dano, né? Com base nesses relatórios, em nossas reuniões, que a gente faz reuniões mensais, né? Ou quando precisa em algo que acontece algum evento que foge, que a gente precisa dar mais uma atenção, né? A gente pontua, a gente vem com dados. Perfeito. Né? Com números. Segurança do trabalho também é número. Tem né? um lado estatístico. E não né? só quando a gente olha para a nossa pirâmide, né? Eu não me preocupo só lá com quase acidente, um incidente, um acidente com ou sem afastamento. Né? A gente tem que se preocupar com os desvios. Sim. Na parte ali de baixo. Né? Para nunca chegar lá no topo. Exatamente. Né? A gente tende a rejeitar todo mundo que nos cobra. Né? Mas eu sempre falei em todos os meus treinamentos, quando você tem um líder, um gestor, um pai, uma mãe, um marido, um irmão, um amigo que cobra de você, isso é um anjo na sua vida. O problema são aquelas pessoas que te ignoram e te abandonam. Então a gente tem que parar de resistir às pessoas, né? E às ferramentas, as estratégias que cobram da gente o nosso melhor. Muitas vezes a gente só vai adiante, só faz bem feito justamente porque tem essas pessoas que puxam a gente pela mão, pelo braço e falam não é aqui ou ali, porque todo mundo sabe o que é certo e errado. Sim. Vamos lá, né? Todo mundo tem esse euzinho aqui que sabe o que é certo e errado. E muitas vezes a gente precisa dessa pessoa puxando a gente para o certo. Então eu olhar todo esse sistema estrutural, né, de ferramentas, como vocês falaram, de pessoas que estão envolvidas nessa busca pela segurança, nessa prática, e ver essa galera como nossos anjos, né? Nem sempre vão ser vistos assim. Eu sei, é desconfortável às vezes estar nessa posição. Que você vincula o acidente a uma meta maior lá, né? Mas na hora que bate a meta, todo mundo tá feliz, mas não sabe como que aquilo a que chegou, custo, né? Chegou aquilo. Né? E é muito bom entrar e sair ano com o nosso time aqui, todo saudável, né? Sim. Vive seguro, né? E nossas cargas e tudo que envolve a questão da segurança. Para a gente encerrar, vocês têm uma longa trajetória, né? Praticando esse valor. Tem alguma lição especial, né? Ou então, assim, como é que vocês olham para essa questão da segurança? Por que vocês são tão, talvez até apaixonados, né, por esse pilar? Bom, a parte de segurança eu entendo que nós somos consultores, né? Acabei de falar que nós temos que ter resiliência para tratar as coisas, sabedoria para lidar, porque nem tudo que a gente pontuar, que a gente indicar vai ser feito do dia para a noite. Né? Isso que eu, desde a minha trajetória lá do início de 2013, né, que eu entrei para a área de segurança, a gente pontua umas empresas, outras mais, outras menos, né? Mas a nossa batalha diária é conseguir vender o nosso serviço para os nossos gestores, né? Conseguir fazer eles entenderem a necessidade do que a gente está propondo, né? Isso que eu acho que eu aprendi ao longo do tempo, venho aprendendo ainda, né? Que é um caminho que a gente tem que seguir, né? Às vezes não posso desistir. Então não, como eu falei, sou consultor, estou indicando, estou te mostrando algo. Não foi dessa maneira, eu vou arrumar um jeito de contornar, mudar o caminho para chegar, para tentar te convencer que aquilo a gente precisa mudar. Isso que eu aprendi durante esse tempo, essa minha trajetória. Longo tempo, lindo tempo. E você, Éder, alguma lição especial? Olha, nada tão bonito quanto o Faioli disse. Mas assim, o que eu tenho para mim é essa questão da internalização desse processo crítico de olhar o que é seguro e o que não é. E isso a gente leva para a vida. A gente aprende aqui, faz aqui os cursos, faz aqui o treinamento, ouve falar todos os dias sobre andar com o celular e, querendo ou não, isso entra e a gente usa isso lá fora. Às vezes,
alguma coisa que você faz, alguma tarefa no seu dia a dia que você já vai fazer com um olhar diferente. Sei lá, eu preciso trocar uma lâmpada, eu vou pisar em cima da cadeira para trocar. Calma aí. Você já começa a analisar coisas que você fazia antes sem pensar, você já começa a analisar o risco. Fala, essa cadeira não vai me aguentar. E se eu cair? Eu vou cair, vou bater na mesa? Então, esse é um tipo de coisa que é seu, já está dentro de você e você leva isso para a vida. E você começa a ver também, não só você, né? Você não começa a só buscar a segurança do indivíduo, você começa a ver também a segurança do coletivo. Sim. Na sua família, no clube que você pertence, na sua igreja. Então você já começa a olhar uma situação e falar, essa situação está errada. Então você já aquela coisa já mexe com você e você já vai lá e age. Fala, filhinho, assim não dá. E quanta coisa boa que você está evitando ali, né? Quantos perigos você está evitando, né? Gente, muito obrigada, eu aprendi muito com vocês também, tá? Continuem aí resilientes, continuem guardiões, todos nós somos, né? Mas a gente sabe que vocês têm um papel ainda mais fundamental, porque são influenciadores através do exemplo. E agora, um agradecimento, uma palavra final de vocês. Meu muito obrigada. Eu que agradeço, sempre uma honra. Quando precisar desse bate-papo na parte de segurança, estamos juntos. Estamos juntos sempre. Eu também agradeço e 2028 a gente volta. 2028 já colocou ali no já está, já começou a campanha, já começou 2028. A campanha. Pode ser antes. Muito bom. Pessoal, flexibilidade é necessário na vida, né? Não tem como você ter rigidez em tudo o tempo inteiro. Riscos, a gente sempre vai ter que assumir riscos em algumas questões, mas o que envolve segurança, sua vida, a vida do outro, isso é inegociável, tá? Que você tenha aprendido aqui e ficado cada vez mais consciente, porque olha, não é difícil não, basta fazer, tá bom? Um abraço, muito obrigada, até o nosso próximo episódio.